tem gol. Tem 2 gols de Matheus Babi pelo Peñarol, cara. Já pensou ouvir isso na sua vida? Você que tá assistindo esse Radar dos Emprestados, que tá de volta, tá? Novamente, estamos de volta com o Radar dos Emprestados. Você já pensou em ouvir que o Matheus Babi, centroavante emprestado pelo Atlético, fez não 1, mas 2 gols pelo Peñarol? Pelo Peñarol do Uruguai? É inacreditável. Eu nunca achei que ia ver isso, mas ele fez, cara. Fez 2 gols. E aí, na partida contra o Cerro, né? O Cerro que não é um time que é lá essas coisas. O jogo terminou 5-0 pro Peñarol, que tava poupando a equipe. Mesmo assim, conseguiu fazer 2 gols o Matheus Babi, tá? Não vinha jogando, é verdade, não vinha sendo tão utilizado. Nesse jogo ele entra no finalzinho, lá, aos 35 minutos da segunda etapa. Ele marca o primeiro no chute em cima do goleiro, né? Ele bate, não consegue cruzar a batida, bate em cima do goleiro, que aceita o primeiro gol que ele faz. Ele perde um gol logo em seguida, um baita lançamento, ele mata no peito, tenta fazer o gol de voleio com a perna esquerda, ele erra o gol, sozinho, livre de marcação, não consegue, né? Então, pô, é o Matheus Babi, né? E aí, depois ele marca, aí sim, um bonito gol, né? Lançado, domina com a parte externa do pé, bate chapado lá em cima da meta, né? Sem chance nenhuma pro goleiro. Então, assim, é um cara que tá bem, né? Que pelo menos nesse jogo esteve bem pelo Peñarol, logicamente. Não vinha jogando. É um cara que tá respirando agora pelo Peñarol. Tava muito pressionado, né? Teve fala do Diego Aguirre, técnico do Peñarol. Teve fala do diretor do futebol do Peñarol também, falando que, cara, esperávamos uma coisa. O Babi mostrou outra, não rendeu exatamente o que esperávamos, né? Tanto que o Peñarol até contrata um centroavante nessa última janela de transferências. Então, assim, não é mil maravilhas a passagem do Babi no Peñarol, longe disso. Mas que ele fez 2 gols, isso é muito legal pra gente. Daqui é muito legal, cara. Então, assim, ele fez gol até contra o Defensor, que era o time do Martim Varini nessa temporada, né? E, assim, fez gol lá faltando 1 minuto, nos acréscimos contra o Defensor. Fez 2 gols também lá pro final da partida contra o Cerro, né? Então, é um cara que entra no final das partidas, entra muito pouco, mas quando entra, tem feito alguns golzinhos. Não muitos, são apenas 4 nessa temporada. Mas tem feito, sim, alguns golzinhos aí pela equipe do Peñarol. Muito legal, cara. Matheus Babi voltando a marcar nessa temporada pela primeira vez, faz o doblete aí, né? E, pô, quarta-feira, né, tem o Peñarol contra o Flamengo, né? Na Copa Libertadores da América, o Peñarol tem vantagem 1-0 no placar no Maracanã. Quem sabe o Babi esteja no banco de reservas, esteja relacionado. Quem sabe ele não jogue uns minutinhos pela equipe do Peñarol contra o Flamengo aí, pela Copa Libertadores da América. Ó, outro cara que se destacou internacionalmente e também marcou 2 gols nessa rodada da última semana foi o Jajá, tá? Lá pelo Paphos do Chipre, ele enfrentou o AEL, lá no campeonato cipriota, né? E fez 2 gols, bem interessante, fez 2 gols bem, inclusive bonitos, né? Cortando pro meio, conseguindo bater com qualidade. Também fez bom jogo contra o Nea Salamina, 2 rodadas atrás no campeonato cipriota também. O Paphos tá 100%, venceu as 4 partidas que teve no cipriotão. O Jajá tem 2 gols marcados na última rodada, deu assistência também contra o Nea Salamina. Aí, então, esse time histórico e pitoresco do futebol cipriota, certo? Então o Jajá é um cara que tá bem também. E assim, logicamente, né, o nível no futebol no Chipre não é bom, tá? Vou colocar isso aqui muito claramente. Mas o Jajá tem conseguido jogar, tem conseguido mostrar algumas valências bem interessantes, cara. E assim, é um cara que tem qualidade, que sabe o que tá fazendo com a bola. E saber minimamente o que tá fazendo já te garante um status diferente lá no futebol do Chipre, certo? Ó, quinta-feira agora, tá? Tem o Paphos contra o Apoel pela Supercopa do Chipre. O Paphos ganhou a Copa do Chipre na temporada passada, o Apoel foi campeão nacional. Então decidem a Supercopa do Chipre agora, quinta-feira, certo? 2 horas da tarde a partida. Você que não perde nenhum jogo do Cipriotão, não vai perder a Supercopa do Chipre entre Paphos e Apoel, fechou? E aí o Paphos vai estrear na Conference League, né? Competição europeia, competição UEFA, contra o Petroclube da Moldávia no dia 3, né? Próximo dia 3 de outubro tem Paphos e Petroclube, e o Jajá deve sim estar em campo, é titular da equipe do Paphos nesse momento. Outro internacional,
outro alternativo na Europa. Mas outro cara que tá jogando muita bola é o Rômulo, tá? Fez mais um gol pelo Göztepe, terceiro em 5 jogos, mas esse gol foi anulado aí contra o Kayserispor, né? Então foi 3-0 pro Göztepe nessa partida. O Rômulo marcou o que seria o segundo gol, inclusive uma bela batida cruzada de perna esquerda, mas o gol foi anulado por impedimento milimétrico, tá? Muito pouca coisa anulou. O gol do Rômulo seria o terceiro em 5 jogos, ele que também tem outro gol anulado. Então, se não fossem anulados, no cenário perfeito, ele teria 5 gols em 5 jogos pelo Göztepe, tá? Bem interessante, mostra como tem jogado bem o Rômulo na equipe do Göztepe na primeira divisão turca, né? O Göztepe é quinto colocado na Super League nesse momento, tem ótima campanha, acabou de subir, tá? Acabou de subir da segunda para a primeira, então tá muito bem colocado o Göztepe e muito pelo Rômulo, que é titular. E para trazer uma informação interessante, né? O Rômulo agora faz dupla com o Juan, atacante da base do São Paulo, vendido ao Southampton, né? O Juan foi ao Southampton, os dois times, o Göztepe e o Southampton, têm o mesmo dono, então o Juan foi emprestado ao Göztepe. Quem sabe, talvez, com o Rômulo jogando bem, não poderia pintar na Premier League, né? Fica aí essa situação, fica aí essa possibilidade do Rômulo jogar a Premier League pelo Southampton, porque vem jogando bem. Isso é fato, cara. Você acompanha ali os compactos das partidas, você vai ver. O Rômulo é muito ativo, tem conseguido jogar, tem conseguido fazer gols, então é bem interessante. Vamos acompanhar, cara. Lógico que é um cenário complicado, mas a gente acompanha pra ver se sai alguma coisa boa daí, certo? Jaderson no Remo. Voltamos ao Brasil, tá? O Jaderson. E aí eu tô trazendo o Jaderson, que não teve tanto destaque, é verdade. O Remo tá pra subir pra Série B do Campeonato Brasileiro agora, né? Se vencer, inclusive, neste sábado, o São Bernardo de São Paulo, o Remo do Jaderson vai subir pra Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então é bem interessante. O Jaderson é o principal jogador, né? O Jaderson é referência desse time, é o cara que está sendo cotado pela imprensa lá no Pará como um dos maiores acertos nos últimos anos do Remo, tá? Então é um jogador que caiu nas graças da imprensa, do torcedor do Remo lá também, tem jogado muita bola, o Remo tá quase subindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o último jogador que vai ter destaque aqui nesse radar dos emprestados é o Matheus Felipe, zagueiro do Ceará. Todo mundo lembra, né? Que fez pelo Atlético e é destaque negativo, né? Ele saiu do time, foi sacado pelo Léo Condé na última rodada da Série B. O Ceará venceu o Vila Nova por 5-1, né? 5-1. E o Matheus Felipe saiu nessa partida. Então ele foi sacado pelo Léo Condé e o treinador do Ceará, né? O Léo Condé teve que chegar na entrevista coletiva e falar que a mudança não teve nenhum viés, nenhuma relação com os protestos do torcedor, né? O torcedor do Ceará estava pedindo demais a saída do Matheus Felipe. É um cara que começou bem a temporada, começou como capitão, vinha sendo titular num esquema com 3 zagueiros e desandou, né? Chegou na metade da temporada agora e não está conseguindo ter tanta sequência, não está conseguindo ter tanta regularidade. O torcedor pedia muito a saída, o Léo Condé tirou o Matheus Felipe do time e explicou em coletivo que não tem nada a ver essencialmente com o protesto. Mesmo assim, tá fora, tá no banco de reservas por enquanto o Matheus Felipe lá no Ceará, tá? Deve seguir como reserva aí para essa sequência final de Série B. Então, interessante, né? Lado negativo, destaque negativaço aí desse radar dos emprestados, o Matheus Felipe, tá? Para citar outros jogadores, Cauã e Juninho, os volantes terminaram suas temporadas, né? O Cauã tava no Santo André e Juninho na Aparecidense, os dois treinam no CT do Caju em separado nesse momento, né? Ainda estão em atividade na temporada. Daniel Cruz na Chapecoense na Série B, Luciano Arriagada no Audax Italiano no Chile, né, na primeira divisão chilena, o Danielzinho na Série C pelo Londrina e o Vinícius Cauê, que tá no Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Esses caras estão em atividade, estão jogando. Jogando é forte, né? O Vinícius Cauê não tá jogando, por exemplo. O Daniel Cruz é reserva na Chapecoense. O Arriagada há pouco tem minutos pelo Audax Italiano. Mesma coisa com o Danielzinho, tá? Mas ainda estão em competições, ainda estão, pelo menos, sendo relacionados por suas equipes aí, então não merecem um destaque, mas também são citados aqui no radar dos emprestados, fechou? Muita coisa boa, 2 gols do Babi, teve gol impedido, é verdade, anulado, mas teve gol do Rômulo e teve 2 gols do Jajá e uma assistência em 2 jogos pelo Paphos, bem interessante, cara, esses caras têm surpreendido bastante, e ó, vou falar pra você, e vou falar baixo aqui, tá, pra não sair da bolha, pra vocês também não acharem que eu tô, nossa, pedindo de volta, mas na situação que tá o ataque do Atlético, com o Lucas Diori jogando o que tá jogando. Sei não se o Rômulo teria vaga. Não digo nem o Matheus Babi, tá? Matheus Babi eu acho que talvez não. Mas o Rômulo, com a bola que tá jogando lá na Turquia, jogaria no Atlético, tá? Fase do Mascherano também não é boa, não. Enfim,
Gostou do radar, cara? Deixa o like, se inscreve no canal. A gente tenta trazer de 2 em 2 semanas, depende da performance também dos pupilos lá na Europa, no futebol sul-americano, nos clubes em que estão emprestados. Mesmo assim, a gente atualiza, tenta atualizar sempre, pelo menos, o radar dos emprestados aqui na Threads, fechou? Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Tamo junto, tá falado e até a próxima. Valeu, um abraço!